Oi, tudo bem? Eu sou a Pam. E se você fez uma venda no seu site, precisa enviar uma encomenda pelos correios, ou então quer enviar um presente, um mimo para um amigo, para um familiar e não faz ideia sobre como calcular o frete, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo para você fazer o cálculo do frete de maneira bem fácil, bem simplificada, tá bom? Então vamos lá. Para calcular o frete dos correios, você vai precisar saber algumas informações bem básicas, tá? A primeira informação é: você vai precisar saber que tipo de embalagem vai ser utilizada para enviar a sua encomenda pelos correios, tá? Se vai ser uma caixa ou se vai ser uma embalagem em formato cilíndrico. Uma observação importante é que para enviar embalagens em formato cilíndrico, os correios cobram uma taxa a mais, tá? No videozinho da simulação que eu vou fazer do cálculo do frete lá no site dos correios, eu vou mostrar para vocês como é feito o cálculo, como é feito, na verdade, a cobrança dessa taxa a mais para enviar embalagens, né, encomendas em formato cilíndrico. Então, obviamente, é ideal que você envie as suas caixinhas, as suas encomendas em embalagens de caixinhas mesmo, tá? Não envie em formato cilíndrico pelos correios, porque eles cobram, pelo menos atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, eles cobram uma taxa a mais. Então, continuando, você vai precisar saber o tamanho certinho dessa caixa com largura, comprimento e altura, tá? Você vai precisar saber também o peso dessa caixa, tá? O peso aproximado não significa que você vai ter que ter uma balança aí na sua casa para poder fazer esse cálculo, tá bom? E além disso, você vai precisar saber também o CEP de destino, né? O CEP de destino para onde vai ser enviado a sua caixinha e o CEP de origem, tá? Que pode ser o CEP da sua casa mesmo, ok? Então, eu vou deixar um videozinho de uma simulação que eu fiz aí para vocês. Vocês podem usar uma régua, uma fita métrica ou uma trena para poder fazer a medida da caixinha de vocês, tá? Então, olha só. Aqui neste cantinho, vocês vão medir a altura da caixinha de vocês, tá? Aqui de cima, vocês vão medir a largura da caixinha de vocês, tá? E aqui vocês vão medir o comprimento da caixinha de vocês, ok? Então, aqui a gente tem a altura, aqui a gente tem a largura e aqui a gente tem o comprimento, tá? Essa minha caixinha tem 7 centímetros de altura, ela tem 26 centímetros de largura e ela tem 24 centímetros de comprimento. Ou eu me confundi, aqui pode ser 26 de comprimento e 24 de largura. Mas isso não vai interferir tanto, porque no fim o cálculo vai ser o mesmo, tá bom? Então, a partir daí é que você vai fazer o cálculo do frete, tá? Digamos que essa caixinha aqui pesa 1 quilo ou então ela pesa 2 quilos. Se essa caixinha minha tá com 500 cartões de visita ou até 1000 cartões de visita, ela vai pesar de 1 a 2 quilos, tá? Agora eu já tenho todas as informações necessárias para poder fazer o cálculo de frete lá no site dos Correios. Bora lá ver como que a gente pode fazer esse cálculo. Dentro do site dos Correios, a gente vai selecionar a opção de calculador de preços e prazos nacionais, tá? Dentro desse calculador é que ele vai dar pra gente a simulação do preço de envio e prazo de entregas das nossas encomendas ou correspondências, ok? A primeira coisa é, a gente vai deixar aqui a nossa data de postagem. Eu vou deixar a data de hoje, tá? E depois a gente vai preencher o CEP de origem e CEP de destino, ok? Agora abaixo a gente vai selecionar o tipo de serviço. Geralmente as pessoas escolhem PAC ou SEDEX, tá ok? Eu vou deixar selecionado a opção PAC. E logo abaixo eu vou marcar a opção de comparar com todos os serviços de encomendas disponíveis, tá? Então, ele vai gerar para mim um orçamento de todos os preços de envio e prazos de entrega. Agora, abaixo a gente vai selecionar o formato da nossa caixinha, tá? Lembrando que é importante que a gente selecione caixa, porque embalagens esféricas
tem uma cobrança de taxa adicional, ok? Então, a gente vai deixar selecionado a opção de caixa, tá bom? Vamos selecionar agora a opção de caixa. Tendo feito isso, a gente vai selecionar logo abaixo se é uma embalagem dos Correios ou se é uma outra embalagem, uma caixinha própria, tá? Caso a gente selecione a embalagem dos Correios, ele vai dar várias opções para a gente comprar essa caixa lá na agência dos Correios quando a gente for fazer a postagem, tá bom? Então, ele dá pra gente as dimensões, pra gente saber se o conteúdo que a gente vai enviar vai caber dentro de cada uma dessas caixinhas e também o preço de cada uma dessas caixinhas. Lembrando que quanto maior for a caixa e quanto mais pesado for o conteúdo dentro da caixa, mais caro vai ficar o frete, tá bom? Quanto mais longe for o frete de envio, maior for a caixa e mais pesado for o conteúdo, maior será o valor do frete, ok? Então, a gente vai deixar selecionado aqui a opção de outra embalagem e logo abaixo a gente vai colocar as dimensões da nossa caixinha, tá? Lembrando que todas essas dimensões estão em centímetros e eu tô preenchendo para vocês as dimensões da caixinha que eu mostrei para vocês agora há pouco. A gente tem também algumas regras de dimensões, de dimensões mínimas e máximas que a gente pode estar postando lá nas agências dos Correios. Se a caixa for grande demais ou pequena demais, ela não segue, tá? Agências não aceitam. Então, dá uma olhadinha aí para você ficar ciente disso antes de ir numa agência dos Correios, tá bom? Agora, a gente vai colocar o peso. O peso está em quilos, tá? Então, o peso estimado. Você não precisa pesar, tá bom? Mas você pode colocar aproximadamente quanto você acha que pesa a sua caixa, a sua encomenda. Eu vou deixar selecionado 1 quilo. Aqui abaixo a gente tem também alguns serviços opcionais, tá? Caso seu cliente tenha contratado algum desses serviços, você pode selecionar. Ele vai adicionar um pouquinho mais no valor total do frete, tá bom? Tendo calculado, a gente vai clicar em calcular, ele vai dar pra gente algumas opções. Ele deu pra mim a opção de Sedex 12, então a entrega em até 12 horas da manhã do dia útil seguinte ao dia de postagem, tá? Então, é uma opção bem mais rápida. Ele me deu também a opção de Sedex, que é o dia da postagem mais um dia útil. E ele me deu também a opção de PAC, que é o dia da postagem mais 5 dias úteis, tá? Obviamente, a opção de PAC é mais barata. A opção do Sedex 12, ela é mais cara, que para mim ficou no valor de R$ 35,20. A opção de Sedex ficou no valor de R$ 22,50 e a opção de PAC no valor de R$ 21, tá bom? Agora, caso a gente tenha escolhido uma embalagem em formato cilíndrico, vamos pôr essas dimensões aproximadas só para a gente ver quanto é a cobrança da taxa adicional por enviar um objeto cilíndrico, tá bom? Eu vou colocar aí esse valor de diâmetro e vou deixar o peso estimado em 1 quilo para a gente calcular. Olha só a cobrança de taxa que os Correios fez para mim, só por enviar uma embalagem em formato cilíndrico, tá? Então, esse é o valor da taxa adicional que os Correios cobram para enviar embalagens em formato cilíndrico ou superior a 70 centímetros, tá? Então, é muito importante que a gente fique ciente dessa informação para não chegar lá na agência dos Correios e enfrentar fila e tudo mais e tentar postar uma embalagem e ter essa cobrança de taxa adicional. Viu como é fácil calcular o frete dos Correios? Não tem complicação, né?
Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês calcularem o frete dos correios para enviar a caixinha encomenda de vocês, tá bom? O link do site dos correios está aqui embaixo. Uma dica para você: você pode colocar esse sistema de cálculo de frete dentro do seu site, tá? Então, você criando o site da sua empresa, se você realmente trabalha, né, enviando caixinhas, postando caixinhas, cria um site. Existem plataformas que cobra muito baratinho, existem outras plataformas também gratuitas para a criação de site. Você criando o site, você consegue automatizar esse cálculo de frete, né? Algumas dessas plataformas, elas têm esse vínculo com o sistema dos correios, então elas já fazem esse cálculo de frete automaticamente. Quando o cliente entra, ele já consegue fazer esse cálculo de frete bem rapidinho, só informando o CEP dele mesmo. Pelo seu site mesmo, ele já vai conseguir fechar a sua compra, tá? É só uma dica para você conseguir evoluir o seu negócio, caso você realmente esteja enviando várias caixinhas sempre para os seus clientes, tá bom? É isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui na descrição que eu vou responder todos vocês, tá bom? Super beijo, se inscreva no canal, deixe o like aqui embaixo e até o próximo vídeo.